Olá, meus queridos e queridas. Vamos dar continuidade aos 5 servos leais de um bom relacionamento. O primeiro foi sobre o olhar, sobre o enxergar verdadeiramente aquela pessoa amada, não de uma forma genérica, não de uma forma paisagem, e sim no detalhe. O segundo foi o ouvir, escutar com generosidade de alma o conteúdo que aquela outra pessoa tem para lhe trazer. E o terceiro servo leal, que é o falar, diz respeito muito a mim, como comunicador. As pessoas dão retornos, feedbacks de que eu falo com a doçura certa, mas também com a energia no momento da cerimônia, de que eu tenho aquela voz acolhedora, mais direcionadora na terapia. Mas a verdade mesmo, é que isso é um desafio diário para mim. Porque eu não falo só com meu noivo, com minha noiva, eu não falo só com meu cliente de terapia, eu falo com a minha esposa, com a minha companheira de jornada terrena, eu falo com o meu filho, com o meu pai, com meu sogro e sogra, e encontrar a maneira certa de chegar para essas pessoas de uma maneira diferente é tarefa e desafio da minha alma. É também comum escutar com os noivinhos nas reuniões que eu faço de que essa não assertividade da fala traz conflito, traz atrito no casal. Às vezes é a menina que relata a queixa de que o menino é muito calado, introspectivo, guarda os seus conteúdos. Às vezes é do menino para a menina, de que ela fala demais, é intensa demais no falar, confunde essa intensidade com controle. Claro que isso inverte, né? Nós estamos falando de conteúdos da alma, de comportamento, de traços da psique. E aqui, nesse lugar, nada é rígido. Isso também se inverte. E eu não fico preocupado com esse lance do falar mais ou do falar menos. Eu acho que é muito mais outras competências, outros artifícios que estão relacionados com essa atitude maior, com esse ato maior do falar. E podem ser traduzidos através de algumas palavras, de algumas perguntas, que é onde falar, quando falar, o que falar, como falar. Ou seja, são esses artifícios de comunicação, esses norteadores que vão mitigar os atritos da fala, que é muito mais importante do que falar mais ou falar menos. Tem uma frase que diz assim: a palavra pode trazer a paz, mas também pode fomentar a guerra. Eu vejo muitos casais, muitas relações na guerra, porque justamente não estão dispostos a olhar esses artifícios que eu citei neste instante, né? Que é o que, o como, o onde e o quando falar. Eu utilizo um recurso para mim mesmo e gostaria de falar para vocês como uma dica, que é um pequeno mantra, que eu sempre utilizo antes de ter uma conversa mais importante ou um conteúdo que precisa ser melhor trabalhado na relação. Eu fecho os olhos e eu digo para mim mesmo: fale a sua verdade de uma maneira clara e mansamente. Fale a sua verdade de uma maneira clara e mansamente, entendendo que quando você vai falar para outra pessoa, isso é uma defesa do seu ponto de vista, é a forma que você se relaciona com aquele conteúdo, pode não ser necessariamente o ponto de vista do outro. Então diminui essa expectativa de achar que o outro vai aceitar gratuitamente ou forçosamente aquilo que você vai levar através da fala. O segundo é ser claro, não utiliza de joguinhos, não utiliza de indiretas ou de artifícios para levar a mensagem que você quer dar para aquela pessoa amada. E o terceiro é de uma maneira mansa, fomenta a paz, olha com mansidão, fala com mansidão, escuta com mansidão. A gente não precisa estar o tempo todo arredio, competindo, principalmente se falando que eu estou
comunicando ou me expressando com uma pessoa que dorme comigo todos os dias, que divide o ambiente da casa comigo todos os dias. Então, vamos falar com mansidão. Não é não falar, é falar com mansidão. Um forte abraço.